Olá, boa tarde. Eu sou o Sami Lansky, sou arquiteto aqui de Belo Horizonte e vou aqui apresentar algumas das impressões que eu tive a respeito da exposição do Leandro Ehrlich, que está aqui no CCBB em Belo Horizonte, e eu tive a oportunidade e a honra de ser convidado para fazer essa interpretação de acordo com a minha visão como arquiteto, como educador, né? Eu sou um arquiteto que circula pelo campo da educação, né? Pois eu trabalho com a questão da criança no espaço público, a criança na cidade. Então eu fui para a educação para fazer minha pós-graduação e nessa pós-graduação estudei o espaço público e a presença, ausência, circulação, expressões culturais da infância ou das infâncias na cidade, entendendo que a infância não é possível dizer de apenas uma infância no Brasil, visto a desigualdade que vivemos aqui. Então as experiências de infâncias nas grandes cidades são enormes, né? A inserção social de cada uma das crianças em determinados grupos sociais, ela afeta diretamente essa experiência da criança na vida e na cidade, né? E eu faço esse diálogo, então, dos estudos da infância, das infâncias, com os estudos urbanos, que é a minha origem, né? O Leandro inicialmente me atraiu pelo fato dele ser argentino, sul-americano, né? É um artista contemporâneo, então a obra dele é muito impactante. É um artista que grande parte da sua obra foi feita já no século XXI, né? Isso é interessante a gente pensar. E ele teve arquitetos da família. Então ele, sem dúvida, dialoga com as questões espaciais e urbanas, né? Que estão presentes na sua obra de diversas formas, que aí eu vou tentar comentar aqui com vocês. Quando ele se propõe a abordar a questão espacial, ele nos leva a pensar que o espaço que ele apresenta é um certo espaço, mas ele nos ilude. O espaço é outro espaço que ele está ali nos apresentando. Ele brinca com essa ilusão, ele brinca com a realidade e com a surrealidade, né? Brinca com essas diversas camadas que o próprio espaço pode nos apresentar, né? Então tem a dimensão do real, a dimensão da ilusão, a dimensão da percepção, né? Que às vezes por um conhecimento prévio a respeito daquela questão ali, temos um olhar para aquele espaço, mas ele apresenta um truque para nós e brinca com isso muitas vezes, né? Além disso, ele trabalha com a questão da cidade, né? Da mobilidade, né? E aí é interessante a gente pensar que essas obras foram feitas antes da pandemia, mas se tornaram também oportunidades de pensar a pandemia, né? Visto que nós perdemos a mobilidade, né? Durante esse período complicado, né? Que talvez a gente estivesse experimentando um auge nas possibilidades de mobilidade na nossa vida, né? Era bastante as oportunidades de circular pela própria cidade, pelas cidades estavam amplas, obviamente, para um certo grupo social, né? A mobilidade estava bem ampliada. No entanto, a pandemia nos confinou, nos isolou, e isso também é algo que nos faz repensar o espaço urbano. Que se, por um lado, nós, como arquitetos, que entendemos a cidade como espaço de encontro, espaço da troca, da diferença, a pandemia nos impôs um distanciamento. Então, me fez pensar muito como que seriam esses novos espaços a partir da pandemia, né? Nós estamos até agora vivendo um momento de um certo retorno, né? Podemos estar aqui no museu, estava fechado, inclusive, né? Foi a primeira exposição que eu visitei depois da pandemia, talvez de várias pessoas, né? Então, uma experiência também emocionante nesse sentido, né? Voltar aos espaços expográficos que eu gosto muito,
mas que foi impedido durante a pandemia, né? Então ele tem algumas obras que a gente me fez pensar nisso, que eu vou falar, né, durante essa conversa nossa aqui. Ele também trabalha, eu percebi um pouco isso, com um sujeito universal. Ele parte da universalidade de si, né? Porque ele, no sentido de que ele circula pelas diversas cidades, então ele não circula pelo meio rural, mas ele circula diversos campos urbanos, né? E então ele dialoga não exatamente, na minha percepção, com as questões da América Latina, que são especialmente as questões da desigualdade, da miséria, da pobreza, da desigualdade social, da falta de acesso. Então, isso é uma questão importante para mim, e sempre foi nas minhas pesquisas, como os sujeitos são incluídos, como que as pessoas são incluídas ou excluídas de certos espaços urbanos, e que significados aqueles espaços podem ter para determinados tipos de pessoas diferentes. Então, foi interessante observar nessa primeira visita que, ao chegar aqui, tinha pouquíssimas pessoas ao mesmo tempo, né, que eu, por quê? Por causa das restrições da pandemia. Mas eu pude observar a presença de crianças visitando essa exposição e interagindo com a obra. Estou aqui na piscina, né? Swimming Pool é a obra do Leandro Hermes, talvez uma das mais emblemáticas, né? Talvez mais conhecidas e mais instagramáveis, né? É uma obra muito fotografada pelas pessoas e com as pessoas, né? As pessoas interagem absolutamente com essa obra. Aliás, essa obra sem as pessoas, ela não é uma obra de arte, né? Porque exatamente a ilusão que ela nos traz de ser uma piscina, mas não é uma piscina, é que nos surpreende e que nos faz achar que essa obra é passível da gente entrar, a gente nos atrai a entrar dentro dela e ser fotografado dentro dela em diversas situações. Eu mesmo, na primeira vez que eu entrei aqui, eu quis ser fotografado como se eu estivesse nadando. Na verdade, não é uma piscina, é uma ilusão, retira, né, a função da piscina, mas mantém-se a imagem de uma piscina, então ela gera um truque imagético aqui, então o real ele não é muito diferente do percebido. A água aqui ela é só uma camadinha, então eu estou como se eu estivesse dentro da piscina, mas que não é a piscina. Então é uma obra que sem pessoas, ela não faz sentido, porque se eu fotografar ela por detrás, por fora, ela é uma piscina comum, né? Então não tem nenhuma questão colocada artística, né? Então quando as pessoas entram, que a gente percebe que é uma ilusão, que isso aqui não é piscina, né? Mas tá. Então o fato de trazer uma piscina para dentro do museu, tirar essa função e iludir as pessoas, é que eu acho que é interessante. Além disso, a monumentalidade, digamos assim, contemporânea, uma obra grande, né, que intervém num espaço de uma forma bastante importante, digamos assim. Essa obra, eu confesso que inicialmente eu cheguei nela, a gente entra por uma porta que está ali, e eu não percebi o que tinha nessa obra de interessante, o que era essa obra na verdade. A primeira coisa que me veio à cabeça, olha, reproduziam um salão de beleza de Buenos Aires, alguns elementos que me parecem um pouco retrô o espaço, né? Então eu falei, um salão que não existe mais, porque os salões em Belo Horizonte já não são bem assim, né? Eles são bem diferentes disso, enfim. É uma dúvida que me ficou. Será que o salão de beleza em Buenos Aires, ele está associando essa imagem do salão de beleza aos espaços de beleza? Porque Buenos Aires, pelo menos eu como turista, né, que eu nunca vivi em Buenos Aires, tem muito desse ar de valorização da cultura, valorização dos espaços
projetados, né? Então é uma característica da cidade, sabendo que o artista ele é de Buenos Aires, então foi a primeira pensamento que me passou e fui entrando aos poucos, vejo os espelhos, assim. Eu só entendi quando realmente uma pessoa sentou na minha frente aqui, porque aqui, não sei se vocês estão entendendo, são 2 salões espelhados, exatamente iguais, né? Então até os objetos, a escova, o pente, eu estou vendo aqui refletir, como se estivesse refletindo ali, mas na verdade aqui não tem um espelho, né? Então isso aí é muito interessante quando senta uma outra pessoa aqui. Quando eu estava em busca de uma imagem minha, eu vejo o outro, né? E quem que é esse outro? Será que eu posso me refletir no outro ou me espelhar no outro? Quem que é essa pessoa? Então, traz uma certa confusão e um convite à interação, né, entre esses sujeitos que se colocam de frente aqui, né? Muito diferentes. Então, os desconhecidos estabelecem um encontro aí entre as pessoas desconhecidas no espaço e através de um efeito ilusório, né? De que tem um espelho aqui. Na verdade, não tem, mas todo o ambiente ele é planejado e construído para gerar essa ilusão de reflexo, né? E esse reflexo ele acontece no outro lado do salão. Aí sim eu estou me vendo, mas então se uma pessoa senta na cadeira que está em frente a mim, eu fico atrás dessa pessoa. E aí viram umas imagens no infinito, que aqui atrás também tem um espelho. Então é isso que eu consegui capturar dessa obra de arte. Bem, gente, agora eu estou nessa obra aqui, chama The Cloud, né? Essa aqui é América do Sul. São 3 esculturas, né? Na verdade, o primeiro choque que eu tive quando entrei aqui é que eu, né, a princípio, conheço o Leandro como um artista que faz muitas instalações, intervenções urbanas de grandes proporções e tudo. E, no entanto, eu chego aqui, são esculturas, né, realizadas dentro de armários, né, vitrines, digamos, bem tradicionais, num espaço museográfico, expográfico como esse, né, numa sala absolutamente também remetendo ao passado, assim, né, uma sala histórica. Então, assim, tem a dimensão do tempo aqui que me chocou e a dimensão das diversas formas de expressão do artista. Aqui, no caso, que eu considero isso esculturas, né? E a escultura, ela, nesse caso aqui, também trabalha com a ilusão, né? Porque ela gera uma impressão muito interessante de nuvens, né? Muito impressionante mesmo de nuvens, nos dá um certo bem-estar de olhar para essas imagens tão lindas. No entanto, elas não existem, elas só existem por sobreposições, né? Quando a gente vê nessa aqui é possível perceber as camadas, né? São impressões pictóricas, em cada um desses vidros existe uma impressão digital que formam figuras, né? Cada uma dessas é uma figura e essa aqui me chamou atenção principalmente por representar a América Latina, né? E aí me lembra, né, essa representação cartográfica, né, que é um mapa da América Latina, que se eu andar um pouquinho esse mapa some, mas vendo assim de frente, a ideia do América do Sul, que é o nome inclusive da obra, é muito clara. Eu me lembrou, logicamente, de Joaquim Torres Garcia, aquele artista uruguaio que fez a América do Sul de cabeça para baixo. Então, digamos, a intenção política de Joaquim Torres Garcia é muito mais contundente. No entanto, o diálogo que essa obra de Leandro faz com Joaquim, para mim, é super interessante e fundamental nessa obra. Aqui nós estamos numa obra que chama Blind Window, ou Janela Cega, né?
É interessante, ela dialoga diretamente com a questão da arquitetura, é um elemento arquitetônico, né? Uma janela, mas não é, né? Na verdade, ele retira um elemento da arquitetura, coloca no museu apenas a sua imagem, que se refere à imagem de uma janela, mas também não é uma janela, porque ela não abre para nada. Ela é uma janela que não traz a paisagem e não traz o ar. Então, para que serviria uma janela, né, que não traz nem a paisagem nem o ar, né? Então a gente pode pensar um pouco nessa construção, nessas das construções capitalistas, né, aqui na cidade, cada vez mais próximas umas das outras, em que abre-se as janelas e não se vê nada, não se ventila, né? Então pode ser uma percepção da produção capitalista do espaço urbano, né? E, enfim, tensiona com a função do elemento arquitetônico, trazendo-o para o espaço expográfico. Bem, pessoal, agora estamos diante de uma das obras mais instigantes, ao meu ver, dessa exposição. Ela se chama Lost Garden, de 2009, ou seja, Jardim Perdido, né? Mais uma obra de ilusão ótica, né? Trabalha com reflexos e confina, né, a questão do jardim, né? Ao invés do jardim estar no espaço aberto, você olhar para fora para ver o jardim, nós olhamos para dentro da obra para ver um jardim, né? E o mais instigante, intrigante, que eu custei a entender, o Leandro foi muito eficaz na sua ilusão que ele criou, custei a descobrir o segredo da obra. Porque qual que é uma das, em termos geométricos, o que aparenta para nós, de fora, quando você vê de fora, é um espaço triangular. Esse jardim é um espaço triangular. Mas quando você vê pela janela, ele é quadrado. Então eu fiquei muito tempo até que alguém do próprio Centro Cultural me levou a entender o truque que Leandro apronta conosco essa obra, né? E aí surge um efeito que ele repete, né? Um pouco do efeito lá do salão de beleza, que é quando você olha pela janela, você se vê refletido por outra pessoa, você não se vê refletido na janela que está em sua frente. A sua reflexo no espelho está na diagonal e a pessoa que aparece na sua frente é outra pessoa que está na outra janela. São duas janelas, então é um cruzamento de imagens aí. Então, quando uma outra pessoa entra na janela, ele fica na janela, aparece na janela, a gente vê o outro, né? Então, gera um encontro ali também instantâneo, uma surpresa ali. Então, acho que ele traz diversas questões aqui sobre a presença do espaço verde nas cidades, ou a ausência, né, dos espaços verdes na cidade, além dessa brincadeira, desse jogo que ele traz, né, que é muito interessante e nos faz pensar. Foi das obras que eu fiquei mais pensando durante esse tempo que eu estou interagindo com essa exposição. Essa obra do Leandro é das mais instagramáveis, a meu ver, né? Eu vi muitas pessoas tirando foto aqui e colocando no Instagram, como se estivesse na viagem, né? Ela reproduz, né, a sensação de estar num voo, né? Um voo dentro de um avião, né? Num voo noturno e num voo diurno, né? Então essa percepção, essa sensação de estar dentro do avião, acho que ele reproduz muito bem, de forma muito sintética aqui, e nos faz lembrar, obviamente, de duas questões. Primeiro, a mobilidade do artista, né? Que ele circula entre cidades e vive várias cidades, né? Então ele deve ter sido digamos, um recorrente, faz parte do cotidiano dele estar dentro do avião, fazia, né? Antes da pandemia. E a outra questão é
o que nós perdemos também, né, na pandemia, né, essa mobilidade, a vontade de viajar, a vontade de pegar um avião, a vontade de circular pelas cidades que com a pandemia ficou bem restrita, né? Então essa obra ela nos leva a esses pensamentos relativos ao deslocamento entre cidades e essa sensação de ver a cidade por cima, né? Que é muito interessante você ver ela num cenário de dia e depois um cenário à noite. Pessoal, essa obra, para mim, é uma das mais interessantes, né? O diálogo que ela estabelece com a antropologia, trazendo cenas do cotidiano para o centro da obra artística, né? Fazendo com que aquele cotidiano se torne algo extraordinário, algo que se chama atenção para aqueles... É muito interessante, a partir de diversas cenas, né, do cotidiano, que são apresentados para o visitante por meio de vídeo instalações, né? Então a gente vê através de uma persiana diversas janelas de um edifício em que diversas cenas do cotidiano passam ali nos vídeos, né? Entre uma briga de casal numa mesa de jantar, um pintor pintando uma parede e uma cena do patrão e a sedução com a funcionária, tem uns jovens jogando ping-pong, tem uma mesa de vinhos e petiscos de um grupo de amigos de meia idade, e são interpretações minhas, né? Eu imagino que pode ser algumas cenas também em Buenos Aires, né? Me lembro, né? Me faz pensar se são cenas, né, extraídas ou inspiradas em janelas em Buenos Aires ou não, mas então joga também como uma crítica, né, a essa produção capitalista do espaço, mais uma vez, em que os edifícios são construídos cada vez mais próximos uns dos outros e que a privacidade é quebrada, né? Nós hoje somos tanto voyeuristas, voyeurs, né, que podemos observar pelas janelas dos outros edifícios próximos aos nossos, tanto quanto vítima desse voyeurismo também, que as pessoas que estão, os vizinhos, podem nos ver. Então, essa questão da privacidade também relacionada às redes sociais, né? No entanto, também que quebrou essa noção de privacidade para nós. E também me lembrou Eduardo Coutinho, naquele filme Edifício Master, é um documentário sobre uns moradores no edifício em Copacabana, que cada um dá o seu depoimento e vai falando sobre a própria vida no edifício, e o livro do Gilberto Velho, antropólogo, chama Utopia Urbana, também, que ele descreve a forma como moradores de um edifício em Copacabana vivem. Então, ele, de uma forma muito eficaz, ele faz uma síntese dessa realidade e faz, de uma certa forma, crítica à vida urbana. Não tem como olhar para essa obra, a gente que pensa a cidade, né? A gente que estuda a cidade, e não lembrar de Jane Jacobs, né? Que é uma jornalista americana da década de 60, que fez um livro que chama Morte e Vida de Grandes Cidades, que ela critica exatamente a presença do automóvel e como essa presença ocupa espaço na cidade em detrimento das pessoas, né? Então ela critica esse urbanismo, essa cidade produzida para o automóvel, para a circulação do automóvel, tal como foi Brasília, né? É uma cidade feita, produzida, planejada para circular de carro. Então é difícil você ver as pessoas, né? Isso mudou a forma de ver a cidade, né? A partir dessa publicação, não de um planejador urbano, de arquiteto, mas de uma jornalista, e a crítica contundente que ela faz, né? A partir daí, começamos realmente a pensar como que é importante o espaço para as pessoas na cidade, com as pessoas, né? E como que o carro ele limita essa circulação e esse uso do espaço urbano. Por outro lado, a gente vê aqui na cena
esse engarrafamento sendo engolido pela natureza, né? É muito interessante pensar nisso, né? Que a força da natureza, às vezes, é desconsiderada, né? Em Belo Horizonte, a gente tem uma situação muito característica nossa, né? Que é a canalização dos nossos córregos. A cidade foi construída em cima dos nossos córregos e esses córregos, a maioria deles são invisíveis, né? No entanto, anualmente, a natureza expõe suas forças e leva carros, cria acidentes, leva pessoas. Então, acho que é interessante a gente pensar, né? O quão importante nossa intervenção está alinhado com as questões ambientais, socioambientais, né? Está trabalhando com o meio ambiente, não contra o meio ambiente, não invisibilizando as relações com o meio ambiente natural, né? A relação com nossos córregos em Belo Horizonte é uma questão central para a gente pensar a cidade. Bem, por outro lado, né, ao ver essa obra, assim, me deu uma vontade de ver a obra na escala urbana, né, na escala de intervenção urbana, em que o artista pôs esses carros em tamanho natural, sendo engolidos numa praia, né, de areia. Então, a diferença que é ver essa obra nessa escala, né, como uma maquete de uma obra, é gigante, né? Então me deu uma curiosidade enorme de conhecer essa obra, de ter conhecido, né? Que parece que é uma obra efêmera, que não está mais no local, mas enfim, essa diferença de escala, diferença de percepção, aí me trouxe também essa obra. Leandro, ele anuncia, né? Tem uma placa logo na entrada anunciando que ele estará aqui em breve, né? Como se fosse um anúncio numa fachada de um cinema antigo, né? Com as luzinhas em volta. Enfim, essa é uma referência aos cinemas de rua antigos, né? E quando a gente entra aqui, parece que você está no hall de um cinema, numa entrada de um cinema também antigo de rua. As cores, a sobriedade, o vermelho no carpete e nas paredes. E numa primeira vista vimos vários cartazes de cinema nas paredes, também como são dispostos tradicionalmente numa antessala de um cinema. No entanto, esses não são cartazes. Aqui Leandro se mostra um pintor exímio, né? Realista, em que ele representa em diversas das suas obras as próprias obras, diversas pinturas. Ele interpreta a própria obra e pinta diversos quadros, né? Então são pinturas feitas por Leandro Erlith, ou seja, ele passa por diversas formas de expressões artísticas nessa exposição, da pintura, da escultura, da instalação, enfim, é um artista realmente múltiplo aqui. E é interessante pensar que ele nos convida, que ele anuncia que vai estar aqui, né, pelo hall de uma entrada de uma sala de cinema. Ali seria a entrada, né, a representação da entrada da sala propriamente do cinema. No entanto, é a saída da exposição. Então ele troca de função, né, troca de lugar, e ele nos ilude, ele nos faz iludir e nos perder aqui nesse espaço, entrada e saída, onde eu vou, para onde que eu vou. Então é uma obra bem interessante. Paramos por aqui, é o final dessa experiência que eu tive aqui de estar com vocês tentando interpretar a obra de Leandro Erlith. Espero que tenham gostado e que tenha, de uma certa forma, aberto algumas portas de visão, de olhar, de outros olhares, né, para a exposição do Leandro Erlith a partir da minha interpretação. Tudo de bom para vocês.